Vamos falar agora da importância do biocombustível na transição energética. Tem um projeto que vai investir recursos para potencializar a cadeia produtiva do agave lá no semiárido baiano. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com Márcia Oleskovski, analista de produtividade e inovação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Muito bem-vinda aqui com a gente hoje, viu, Márcia? Já me corrige agora se eu falei certo o seu sobrenome, viu? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Simone. Falou certo, sim. Olha que não é fácil falar esse sobrenome, se acertou, já está tudo certo. Tá Obrigada pelo certo. convite. Muito obrigada a você pela sua participação aqui com a gente hoje. Vamos lá, então. Produção de biocombustível do agave, não é? Eu estava até pesquisando, porque a gente sempre aprende, não é? Aqui com os nossos entrevistados, né? Com os assuntos do agro. O agave, fibra de sisal. Não é? Fala pra gente sobre essa iniciativa, como é esse projeto que está alinhado aí com a Nova Indústria Brasil. O agave, ela é uma planta muito localizada e se deu muito bem no semiárido baiano, no semiárido do Nordeste, nordestino, na verdade. Ela é uma planta originária do México, lá eles usam a planta muito para fazer a tequila, e também tem uma produção grande na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso tem, o que tem em comum nessas áreas é que o solo é bastante seco, a agave tem mais 200 variedades de agave, na verdade. Essa agave que é plantada no nosso semiárido, ele é agave cisalana. Então, hoje, a produção de agave, a plantação de agave, ela resulta em um único produto, que é o sisal. Todo mundo sabe que é o sisal, são aquelas cordas, né, trançadas, que representa de 4 a 5% mais ou menos da planta. Nisso, nós vimos uma oportunidade, e a Unicamp tem feito uma pesquisa bastante extensa com relação ao agave, usado como o potencial do agave em biocombustíveis, professor Gonçalo Pereira. Então, a Secretaria de Estado da Bahia, do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, nos procurou para que a gente pudesse incentivar e capacitar os produtores, pequenos agricultores familiares dessa região do semiárido baiano, para que possam, então, fazer a plantação do agave e utilizar o agave na sua quase totalidade. Então, não mais 5%, mas que a gente possa usar para etanol de primeira e segunda geração e até biogás. E a gente está vendo até umas imagens aí do sisal, né? O sisal, aquele que a gente, mais popularmente, a gente conhece nos tapetes, não é, Márcia? A gente vê muito aí o sisal sendo utilizado para outras coisas também. A Bahia, ela produz muito essa fibra aí do sisal, nessa parceria aí em relação aos produtores, fortalecimento aí da cadeia produtiva lá, os agricultores também eles vão ser cadastrados, né? Eu estava lendo para essa qualificação, mas antes disso, a Bahia, ela produz, ela é grande produtora aí do sisal? Do mundo, Simone, é o maior produtor de sisal do mundo. O semiárido, ele também tem alguma plantação na Paraíba na Paraíba e no Ceará também. Mas 90% do sisal produzido pelo Brasil, produzido pelo mundo, vem justamente do semiárido baiano. Então, Márcia, o foco aí, a gente, pelo que eu entendi, me corrija, não, é pro etanol. É para o bioetanol, exatamente. Mas tem possibilidades de outros desdobramentos. Como o México faz a tequila, há uma possibilidade também da gente desdobrar para aguardente, né? Que seria a nossa cachaça de agave. E existe, então, essa possibilidade desse aumento, né? Você falou na produção de entre 4% e 5%, aumentar cada vez mais. Nessa parceria aí, os agricultores eles vão ser cadastrados, qualificados, vão ter essa orientação técnica. Fala para a gente como é que vai ocorrer isso, se já está ocorrendo, se eles já estão sendo capacitados, está ainda no início. É importante a gente destacar, Simone, as condições de trabalho que os pequenos produtores e produtoras rurais têm hoje para fazer esse plantio e essa transformação do agave no sisal. São condições bastante rudimentares ainda, existe uma série de problemas de acidente de trabalho, eles não têm muita instrumento e nem capacitação para usar o restante do sisal. Então, a nossa parceria com o governo da Bahia, a ideia é agora. Nós assinamos, então, a parceria em dezembro de 2023. Eles colocaram um edital para selecionar uma entidade que vai fazer o mapeamento da região,
um levantamento histórico dessa plantação de agave na região, o cadastramento de mais de 400 produtores em 21 municípios que compõem ali o território do Sisal, na Bahia, e então, para fazer a capacitação na questão da colheita, questão do plantio, questão de, inclusive, depois comercialização. Depois de feito essa capacitação, vai haver um monitoramento para que a gente possa fazer o melhoramento dessa produção de sisal e o acompanhamento por algum tempo para que eles são muito organizados em cooperativas e associações, como todo interior que precisa se fortalecer entre si para conseguir ter uma produção significativa. Então, a ideia é que a gente possa acompanhá-los. Depois, vamos ceder a BDI e a CETRI já estão providenciando e faz parte também desse edital, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que hoje não tem, e nós encerramos esse projeto com a doação de 7 máquinas agrícolas, para que eles possam mecanizar a produção e possam, então, ter uma produtividade maior ou um uso melhor do sisal. Nós estamos, nesse momento, Simone, foi selecionado, então, a Associação dos Agricultores e Agricultoras Familiares de Serrinha, foi quem ganhou o edital. Então, agora eles estão exatamente nesse momento de trabalho de campo, de cadastrar, eles vão usar para isso as cooperativas, vão se aproximar das cooperativas, vão vão fazer o cadastramento de cada um dos produtores que vão ser capacitados depois. E mapeando a região, quanto de produção exatamente nós temos, quanto que a gente pode aumentar. Esse trabalho todo de cadastramento e mapeamento vai se encerrar agora no comecinho de abril. Então, a ideia é que a gente passe, então, para uma nova parceria com o Instituto de Capacitação, alguma universidade, para fazer a capacitação desses produtores rurais. Depois vem essa próxima fase, né? Você falou, né? O cadastro ocorrendo agora até esse mês que você citou aí. Próximo já vai ter essa qualificação, buscar parceria com essas universidades, enfim. E também a gente não pode deixar de falar, tudo isso na cadeia produtiva é renda chegando, né? Márcia, mais renda chegando para os nossos produtores lá da Bahia, esses 400 nesse primeiro momento que a gente está falando, não é? Essa produção quase que artesanal de sisal, ela tem um impacto que a renda dos produtores da região é muito baixa. Além de não terem condições de um trabalho um pouco mais mecanizado, que não seja tão agressivo, vamos dizer assim, que eles usam facão, usam instrumentos muito rudimentares ainda. Então, além disso, é aumentar a renda também desses produtores, aumentando a produção, aumentando a possibilidade de usar a planta inteira, eles também vão aumentar significativamente a renda da região. E como eu falei, a região ali do semiárido é uma região muito deprimida economicamente, um IDH baixíssimo, e uma das missões da BDI, eu acredito que a CETRI também nos procurou por conta disso, é a geração de emprego digno e renda, maior renda, principalmente para esse Brasil mais interior, para esse Brasil mais profundo. Márcia, então o foco aí desse trabalho todo, né? A gente já está falando aí todo esse processo dessa qualificação, mais renda, mais emprego aí para os nossos produtores que estão lá na ponta final para quando a gente fala nessa produção aí de biocombustíveis, né? E esse foco no etanol. Agora, o subproduto dele, o que levaria então nessa produção do etanol? A fibra, o subproduto dele, o que é usado, seria usado lá na frente? O agave é uma suculenta, então ela é composta basicamente de água. Fazer essa transformação, e é o mesmo processo da cana-de-açúcar, inclusive é bom fazer esse paralelo, a cana-de-açúcar ela tem uma vantagem, que o ciclo de produção dela é basicamente 6 meses, o agave é muito maior, é de 3, 4 anos, né? O ciclo para você conseguir extrair, então, o biocombustível do agave, mas ela tem uma vantagem incrível, que mais do que a cana, o agave ele é um sequestrador de carbono. Então, além de a gente conseguir ter um biocombustível, porque a gente não pode mais depender das fontes fósseis, a gente consegue também fazer chegar ao nosso net zero. O Brasil é signatário de todos os acordos
de clima, principalmente o Acordo de Paris, que estabeleceu o limite da gente conseguir, do aquecimento global, isso contribui muito. Ela tem a mesma produtividade, no início ela tem uma produtividade menor, porque o ciclo de vida dela, o ciclo de maturação dela é mais longo, mas depois ela pode ser 10 vezes mais produtiva do que a cana-de-açúcar. Então, é uma possibilidade, de acordo com os cálculos que o professor Gonçalo fez na Unicamp, a gente pode chegar a ter a mesma produtividade da cana-de-açúcar por ano e por mês. Isso quer dizer uma alternativa para a nossa matriz energética, que não pode mais ficar só dependendo de uma única cultura. É verdade, mais uma alternativa aí quando a gente fala na produção de biocombustíveis, tem que aumentar essa produção toda para chegar nesse montante aí, a gente conseguir diminuir cada vez mais, né, a dependência do petróleo. Márcia Olekovski, analista de produtividade e inovação aí da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, muito obrigada pela tua participação hoje aqui com a gente, a BDI, né, melhor dizendo, muito obrigada pela tua participação aqui hoje com a gente, viu? Obrigada a você, Simone. Estamos à disposição para ir acompanhando esse projeto com vocês. Com certeza. Uma boa tarde e até uma próxima.